Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, completamos 2 anos da tentativa de golpe, de 8 de janeiro de 2023, uma tentativa orquestrada por grupos políticos, empresariais e militares para mobilizar uma parcela da sociedade e depor o presidente legitimamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. É importante lembrar essa data sempre, para que a gente não deixe repetir ou tornar acontecer nenhum golpe ou tentativa de golpe no Brasil. É importante lembrar que o Brasil, a gente trabalhava com a ideia de um Estado de Direito, de uma democracia já consolidada, e isso, na verdade, se mostrou frágil, que as instituições elas são sujeitas ainda às manobras jurídicas, políticas, que resultem no controle de forma autoritária desse Estado. Então, ele não é exatamente um Estado democrático, é muito mais próximo daquilo que o Florestan Fernandes chama de uma autocracia. E essa história, na verdade, do Brasil, ela tem uma história de autoritarismo, de golpes, que começa lá ainda com Dom Pedro I, quando tem na Noite da Agonia, em 1824, a detenção de todos os constituintes, e ao invés da Constituição ter sido elaborada e promulgada por eles, foi feita de forma autoritária, inclusive incorporando o poder moderador, como um quarto poder, que estaria acima dos outros três, que seria do próprio imperador. E, a partir daí, nós tivemos uma sucessão de golpes, durante o período regencial, algumas revoluções também, tentativas como nós tivemos o processo revolucionário da cabanagem, da balaiada, sabinada, mas nós tivemos também os cabanos, nós tivemos também o golpe da maioridade, antecipação para poder beneficiar o grupo conservador, nós tivemos o golpe na proclamação da República, que foi um golpe militar, nós tivemos um golpe com Floriano Peixoto, que resultou também na resistência da Marinha, a revolta da Armada, tivemos diferentes tentativas de golpe ainda na década de 20, na 30, o que a gente chama de Revolução de 30 ou Contra-Revolução de 30, também foi um golpe civil-militar. Tivemos tentativas de golpe ainda por São Paulo em 32, que chamam ainda da Revolta Constitucionalista. Tivemos a tentativa de golpe em 35, ou pelo menos uma tentativa de uma revolução que era com base militar, parte do Partido Comunista ou da Aliança Liberal, o autogolpe de Getúlio, que resultou no Estado Novo em 37, nós tivemos ainda em 45 a própria deposição de Getúlio Vargas, que pretendia continuar no poder e convocar uma Assembleia Constituinte, e foi deposto também por um golpe, foi deposto por temerem que ele resolvesse perpetuar no poder após a nova Assembleia Constituinte. Depois disso tivemos uma tentativa de golpe para impedir a posse do próprio Getúlio Vargas, que foi eleito democraticamente. Depois uma nova tentativa de golpe em 53 com o Manifesto dos Coronéis, com apoio de empresários. Peço desculpa por estar rindo, mas é que chega a ser, em determinado momento, para a gente que é historiador profissional, que pesquisa isso, algo bizarro, mas teve a tentativa de golpe em 54, que resultou no suicídio de Vargas para que o golpe não se consumasse. Então, assim, é importante lembrar isso. O golpe de 54, tentou depor a deposição de Vargas, e ele só não teve sucesso porque Vargas se suicidou. E resultou na maior manifestação popular, que foi o seu funeral, na história do Brasil. Proporcionalmente é isso, talvez só perca para as diretas já. Tivemos ainda com a tentativa de golpe, com Carlos Luz, com a tentativa de golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek, legitimamente eleito, 2 tentativas, e aí foi necessário a intervenção e a garantia, o golpe preventivo do general Lott. Tivemos as 2 tentativas de golpe militar ainda durante o governo Juscelino, JK, com Aragarças e Jacarecanga. Tivemos depois a tentativa de golpe para impedir a posse, tivemos a tentativa de autogolpe, de novo, de Jânio Quadros, que tentou, com a renúncia, provocar uma atuação das forças militares que
lhe dessem plenos poderes para poder fechar o Congresso e tudo mais. Tivemos a tentativa de golpe para impedir a posse de João Goulart, que foi derrotada com a mobilização popular a partir da liderança de Leonel Brizola e os legalistas e os grupos dos 11 e tudo mais. Tivemos depois o golpe de 64, né, em 1º de abril de 64, um golpe articulado com militares, empresários, diferentes organizações da sociedade, né, e que depois o governo legitimamente eleito, né, que não era exatamente um governo nem revolucionário de esquerda ou comunista, né, mas que pretendia ter a inclusão da participação popular, as reformas de base e tudo mais. Então esse golpe ele é um golpe de classe, e sigo ainda sempre a linha do René Dreyfus e tal, mas é importante lembrar que depois tivemos um novo golpe com o AI-5 e posteriormente com impedindo a posse, quando Costa e Silva, que era o general-presidente então, ele adoece, o vice-presidente era um civil, que era o Pedro Aleixo, e ele é impedido de tomar posse porque ele tinha sido o único que tinha sido contra o AI-5. Né? E aí assume a junta militar de novo, e aí tem a nomeação, a indicação, a reeleição, né, pelo Colégio Eleitoral do general Médici. E assim temos a tentativa de Silvio Frota, um general de extrema-direita, contra o próprio general Geisel, que já era um general também de direita, no sentido conservador, que aprovou tortura e assassinato e tudo mais. E assim tivemos um processo de transição conservadora no Brasil e até a promulgação da Constituição de 88. E achávamos então que estávamos com o Estado de Direito consolidado, até que nós tivemos o golpe de 2016, um golpe jurídico parlamentar que derrubou do poder, sem crime algum, né, com falsas acusações, a presidente Dilma Rousseff. Então, foi algo assim, na época, eu, sinceramente, não falo isso só como cidadão, mas como historiador do tempo presente, algo que me assustou. Falei, cara, como isso está sendo feito diante dos nossos olhos e a sociedade está... Tudo bem, teve uma parcela da sociedade, eu inclusive, que nos manifestamos contrário ao que estava acontecendo, fomos para a rua, participamos de organizações, mas era algo, para mim, inconcebível. Então isso me tornou bastante pessimista. Eu sou um cara normalmente muito otimista, pessimista em relação. E aí nós tivemos ainda a ascensão da extrema-direita no Brasil, que resultou na eleição de Bolsonaro em 2018, né? E ficava claro que esse presidente não deixaria o poder, não aceitaria uma derrota na via eleitoral, e ele tentaria um golpe. Ficou claro naquela manifestação de 7 de setembro, em que ele quase que adiantou uma tentativa de golpe. Ficou claro quando ele reuniu os embaixadores e cometeu um crime de responsabilidade gravíssimo, porque ele denunciou fraudes inexistentes, denunciou o sistema eleitoral brasileiro, enfim. E aí ficou claro, né, que ele não aceitaria simplesmente a derrota. E aí isso foi resultando em diferentes formas que hoje têm sido investigadas pelo STF, Ministério Público, a minuta do golpe. Então, há sim que hoje relembrar tudo o que aconteceu. Foi grave a destruição, sim, 26 milhões de prejuízos, obras históricas, a destruição do Palácio do Planalto, a destruição do STF, a destruição do plenário e dos espaços lá da Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, mas mais grave foi o que se ameaçou a própria instituição democrática brasileira e o Estado de Direito. A sociedade brasileira, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, ela é uma tentativa contra o povo brasileiro. Isso não pode passar impune. E não apenas aqueles que estavam lá, o gado que estava presente, mas é preciso também responsabilizar os militares, os empresários e os chefes de lideranças políticas. Elas precisam ser, de fato, responsabilizadas, julgadas e condenadas pelos seus crimes. Então, não podemos esquecer e devemos pensar de forma bastante crítica, porque não basta simplesmente dizer temos que defender a democracia. Precisamos efetivamente construir alternativas que gerem a participação popular, que gerem as instâncias decisórias, deliberativas para a participação da classe trabalhadora do Brasil. Só assim essa democracia ela será efetiva, ela será possuída de fato pelo povo brasileiro.